Hoje eu vou falar de dois fenômenos opostos: o enobrecimento e a plebeização. Vamos lá. Esses dois fenômenos são interessantes porque eles têm as seguintes características. Eles não são de autoria das mesmas pessoas, primeira. E segunda, eles não incidem nas mesmas palavras. Eu vou explicar. Vamos começar pelo enobrecimento. O enobrecimento, geralmente, o agente do enobrecimento, geralmente é o tradutor. Então, o texto dele, ele não quer que pareça um texto reles. Então, ele escolhe sinônimos mais nobres para colocar, para traduzir as palavras. Então, por exemplo, ele nunca põe, ele só coloca. Ele nunca fica, ele só permanece. Ele nunca acha, ele só encontra. Ou então, ele também não acha, porque ele considera, ele julga. Nos textos dele, nunca há barulho, sempre há ruídos. E ele nunca está, ele só se encontra. Por aí vai. Poderia haver muitos outros exemplos. Mas o que acontece é o seguinte: se você usa essa tática do enobrecimento num texto de ciências humanas ou num texto de técnico, enfim, ninguém vai reparar. Vai ficar assim tudo um pouco mais, digamos, artificial. Vai ficar um pouco menos natural, mais normal. As pessoas, quando escrevem, capricham mais, né, no seu vocabulário. No entanto, se o tradutor, a tradutora faz isso num texto literário, se ele ou ela não estabelece um nível hierárquico nos seus diálogos, se ele ou ela não usarem um registro mais familiar quando é necessário usar esse registro familiar, quando é necessário ir buscar nas ressonâncias da língua materna aquilo que soa mais familiar, e isso não tem nada a ver com norma culta ou não culta, não tem nada a ver com isso. A escolha do vocabulário é a escolha das palavras naquilo que elas têm de individual, de pessoal, naquilo que elas trazem de história, naquilo que elas trazem de conotações, na roupa que elas vestem, no seu ambiente histórico. Então, a busca do enobrecimento pode ser oportuna até em alguns momentos, mas em outros não. Então, quando eu digo a pessoa não fica, permanece ou não está, encontra-se sempre, quero dizer, são escolhas sistemáticas. De tal forma que quando é preciso escolher, por exemplo, uma palavra que diga que a pessoa realmente permaneceu naquilo que o verbo permanecer tem de forte, que é a persistência numa determinada situação, em determinada posição, quando quem escreve só usa permanecer, eu pergunto, vai usar o que quando for necessário usar permanecer? Eu dizia no começo que os agentes do enobrecimento não são os mesmos agentes da plebeização. Quem são os agentes da plebeização? Os agentes da plebeização são os preparadores. Em que tipo de palavras incide a ação da plebeização? Diferentemente da ação do enobrecimento por parte do tradutor,
A plebeização, isso aí é um nome que eu tô inventando, tá? Aquilo que eu chamo de plebeização incide sobre outro tipo de palavra. Então, por exemplo, palavras que pouco usuais no vocabulário diário. Então, enquanto o enobrecimento incide sobre palavras usuais no vocabulário diário, substituindo-as por palavras mais nobres, menos usuais, a pauperização incide sobre palavras menos usuais, porém outras, e para substituir por sinônimos mais conhecidos do repertório de quem? Do preparador, naturalmente. A preocupação qual é o objetivo disso? Eu atribuo esse fato à introdução de muitos estudantes de jornalismo nos departamentos editoriais das editoras. Porque eles vêm com a mente do jornalista. O que é o jornal e o que é o livro? O jornal e o livro, a parte as suas características de semelhança, que lhes dão semelhança, ou seja, são palavras impressas sobre um suporte, geralmente de papel, etc. e tal. Na verdade, tratam de assuntos completamente diferentes. O jornal é aquilo que você lê, fecha e joga fora. Ou aquilo que você vê ou aquilo que você vê na tela do seu computador, fecha e nunca mais volta. Aquela informação lhe foi dada e era o que bastava. Tá certo? Agora, o livro não. O livro você lê, fecha, abre de novo, fecha, abre de novo, guarda, consulta eventualmente num outro dia. Ou seja, o jornal é informativo e o livro é formativo. São funções completamente diferentes. Então, o que acontece quando você substitui uma palavra por um sinônimo impreciso? Você pode estar interferindo na mensagem daquela frase, porque você está colocando ali uma palavra que não é exatamente aquela que traduziria a palavra do autor. E você fez isso por quê? Porque você considera que o teu leitor tem um repertório tão pobre quanto o teu. E pode ser que tenha mesmo. Mas o que acontece? É fácil, é só falar conversa aí com um estudante de 17, 18 anos. Pergunta, o que acontece quando você está lendo um livro e bate num obstáculo de uma palavra desconhecida? O que é que se faz? O que é que eu fazia? O que é que todo mundo faz? A pessoa passa, pula aquele obstáculo. É como uma corrida de obstáculos. Ela pula aquele obstáculo e vai em frente. Aquilo que ficou para trás, de duas uma. Ou não interferiu na compreensão do todo, a pessoa foi embora, largou a palavra lá atrás, a pessoa entendeu o sentido do todo, apesar de não conhecer aquela palavra. E nessa também existe a possibilidade dele ter aprendido pelo contexto o que significa uma palavra nova. Ou então, se aquela palavra interferiu, ou outras palavras interferiram, depois de pular vários obstáculos, ele é capaz de voltar e abrir um dicionário. Ou de repente, como acontece hoje, ele dizer: ok, Google, significado da palavra abstruso. Abstruso, que se encontra oculto ou recôndito. Pois é assim. Então, hoje não tem muito sentido você ficar querendo empobrecer cada vez mais o vocabulário já empobrecido de uma juventude, impedindo que de repente o leitor encontre aqueles obstáculos e seja capaz de aprender alguma coisa, embora o Google também dê às vezes um significadozinho assim meio chifre. E desse modo, o que acontece? Torna-se perpétua a falta de vocabulário dos leitores
E com isso nós vamos empobrecendo cada vez mais as nossas possibilidades de expressão. Porque poder recorrer, pinçar, pescar, não é? Uma palavra mais expressiva que contenha, que englobe tudo aquilo que a gente está pensando, é uma grande vantagem, não é? Agora, vocês imaginem quando se junta o enobrecimento do tradutor, naqueles termos que eu falei, e a plebeização do preparador. Até breve.